passa essa zona de expulsão, tem o segundo deserto, que é nada mais nada mais menos que o segundo deserto. Ele é um refinamento. Nessa etapa a gente aprende a ouvir e discernir, receber direção e perseverar. Esse é o papo que a gente vai ter aqui hoje. Hi vlogs, welcome to my video in my YouTube channel. E hoje o vídeo tem tudo a ver sobre isso, sobre começo de ano, hábitos, rotina e refinamento. O título desse vídeo vai ser sobre refinamento, o ano de refinamento. Vou dar um contexto aqui para vocês, atualizações. Pronunciamento do início desse ano, o que Deus vem trabalhando no meu momento atual de vida, né? Como sempre, tudo que eu aprendo eu transformo aqui em conteúdo, em vídeo, trago para vocês o que eu escrevo nos meus caderninhos, né? As minhas reflexões e os meus estudos também, importante falar, os meus estudos devocionais e a minha interpretação para o meu momento de vida. E é isso, galera. Hoje eu trouxe um caderninho aqui, um caderninho bem antigo, mas como eu estava sem o meu caderno, a minha agenda do início do ano, eu comprei um bem fleirinha, mas tá servindo, gente. Então eu peguei esse antigo aqui. Mas ó, escuta o que eu tô falando. Eu ainda vou ter a minha linha de caderninhos e vocês, minhas best friends, minhas amigas, minha comunidade, vão adorar minha linha de caderninhos. Mas é isso. Vamos pro assunto sobre refinamento. Gente, é o seguinte, vamos lá. Início de ano, né, 2026, vamos lá, papo de amigas agora. Estava com algumas decisões para tomar, falando da parte profissional, não estou, né, com algo engatado, então eu tinha que tomar algumas decisões nesse início desse ano, de mim mesmo. Um minuto, please. É o seguinte, gente, corta essa parte, produção. É o seguinte. E aí, eu estava em algumas dúvidas para tomar as decisões se eu estava cogitando fazer trabalho voluntariado pela plataforma da Wordpackers, eu acho que vocês conhecem. E eu queria começar o início do meu ano assim, em movimento, em viver o estilo de vida que eu sempre sonhei desde 2022, mas alta temporada e mês de carnaval talvez não seria o melhor mês para mim estar fazendo isso, então até conseguir uma proposta assim, uma aplicação para um lugar que eu apliquei, fui aceita no voluntariado, só que eu decidi reconsiderar. Talvez um mês seria muito para o primeiro voluntariado. E, enfim, dando esse contexto para vocês, eu estava com essas decisões e meio perdida ali nos direcionamentos, talvez. E algo que eu venho compartilhar aqui com vocês, que eu fiz nesse início de ano e que eu obtive, me ajudou a obter algumas respostas, foi nada mais, nada menos que um propósito. Um propósito ali da galerinha da igreja que o meu irmão vai, enfim, ele chegou a me mandar uma imagem de como seria o propósito, que nada mais, nada menos 4 orações por dia, quando se acorda. Essas 2 primeiras foi as mais fáceis para mim, porque normalmente quando eu acordo, faço uma oração ali de agradecimento, faço os meus devocionais, as minhas coisinhas, as minhas meditações, e depois eu faço uma oração de manutenção. Que aí quando eu já tô mais, Deus já falou comigo, algumas coisas, eu já oro a segunda vez para agradecer e para falar mais intimamente, mais abertamente. Vocês estão anotando? O papo de vocês anotar esse daqui, hein? Esse propósito que eu fiz no início de ano. Propósito de início de ano para começar o ano com mais intimidade com Deus. Eu fazendo esse vídeo no dia, 26 de janeiro. Mas enfim, gente, primeiro vídeo aí do canal. Então vamos lá. Aí a primeira e a segunda oração, a terceira
se eu não me engano, é antes do almoço, da janta, perdão, e a última antes de dormir. E às quintas-feiras e aos sábados, a gente ora 3 horas da madrugada. Tipo, acorda a galera pra acordar 3 horas da madrugada. Eu achei isso o máximo, porque eu já estava sentindo que eu estava fazendo uma oração assim, estava fazendo uma oração por dia. E já estava sentindo que eu queria intensificar isso. E aí veio esse propósito e eu falei, pô, super legal essa iniciativa, vou fazer isso daqui também porque eu quero iniciar eu quero entender aqui, né, uma das minhas metas é ter mais discernimento do caminho a seguir, e a gente já vai entrar mais nesse papo agora, mais pra frente, só dando esse contexto pra vocês. E dando um testemunho aqui, gente, logo de cara, sabe aquela história de Deus é pai de menina? Ele realmente é pai de menina. Uma das coisas, falando naturalmente, como uma amiga, assim, com ele, uma das coisas que eu falei é: Deus, eu sou viajante solo, vocês sabem que eu sou uma viajante solo, mas no meu momento agora de vida, amo e ainda vou. Só de pensar nessa possibilidade que esse ano vai ter eu ainda indo pro Nordeste, conhecendo os outros lugares que eu quero conhecer do Nordeste e voltar para Bahia também, né, gente? Mas no momento agora, o que era possível para mim fazer, o mais possível era fazer aqui por perto mesmo, né? Sou do interior de São Paulo e a gente tem o litoral norte. Eu falei, seria para cá. Só que o trajeto do interior para a capital era algo que eu não queria por agora. Fazer esse trajeto sozinha. Gente, eu evito. Só dando um contexto para vocês. Eu fiz esse rolê, voltei. Chegamos, o ônibus da viagem atrasou. Chegamos meia-noite e meia no terminal do Tietê, em São Paulo. Imagina, a gente voltou de Uber 1 hora da manhã. Imagina, é rodoviária, é perigoso. Enfim, eu não queria esse deslocamento sozinha. E uma das coisas que eu orei nesse propósito é: Deus, eu queria muito. Real, assim, é uma coisa de mim que eu precisava pensar, descansar. E ele ouviu esse desejo, sabe? Deus é pai de menina. Ele viu que era um desejo meu, que realmente era uma coisa que ia me fazer bem. Eu vou te conceder isso, filha. E aí foi uma das coisas que eu orei, assim, Deus, tem isso acontecendo, tem aquilo. E eu gostaria muito de ir pra praia, mas eu não queria ir sozinha. Eu não sabia, nem cogitou, tipo, passou algumas pessoas assim na cabeça. E aí, gente, uma amiga minha que eu não via há muito tempo, de um antigo trabalho meu, a gente voltou assim a se encontrar, ela tava tendo uma disponibilidade nas agenda dela, a gente saiu um final de semana e no outro dia a gente marcou um treino e aí ela aconteceu de algumas coisas que estavam acontecendo com ela e ela falou, amiga, por mim eu estaria agora pensando na praia, tipo, descansar um pouco. E aí eu falei assim, só que eu não iria sozinha, foi isso que ela falou. Eu falei assim pra ela, amiga, então foi confirmação, porque eu falei a mesma coisa pra Deus, que eu queria ir pra praia, mas eu não queria fazer esse deslocamento sozinha. E eu e você ali, vamos, né? Pega o ônibus, a gente para lá, a gente já pega uma hospedagem. Gente, dito e feito. Então passei esse final de semana, coloquei aí, até lancei um vlogs pra vocês verem de um final de semana na praia comigo, tá? Foi isso, uma das coisas que eu orei nesse propósito. Mas vamos lá, dando continuidade. Uma das coisas que ele me trouxe clareza também foi um devocional que eu fiz, de um vídeo que eu acompanhei e que eu acho que abriu a minha mente, assim, né? Esse canal muito legal, um canal de estudo que eu acompanho da Natália, daqui do YouTube. E ela gravou esse vídeo de um devocional e acho que foi uma resposta para o meu momento, para me entender qual momento que eu estava. Eu trouxe aqui para vocês ler, para compartilhar com vocês, gente. Nada mais é do que os tipos de deserto. Eu já postei alguns vídeos falando do meu momento atual e de que eu acreditava, sim, que eu estava num deserto, sim. E o que eu descobri é que existe tipos de deserto. Gente, como se já não bastasse ter um deserto, ainda existem tipos de deserto. Esse foi um entendimento assim, ó, que explodiu a minha mente.
Ela trouxe um versículo para comprovar isso que ela está falando, que está em Êxodo 19, né? Que é justamente as passagens que estão saindo do Egito, o sítio a terra prometida. Então lá, ó, no dia que se completaram 3 meses, chegaram no deserto do Sinai. Aí puxei uma setinha. Então, existe tipos de deserto. Ela deu 3 exemplos. Tem o primeiro deserto que o pessoal saiu do Egito. Vocês estão anotando? Gente, esqueci de colocar isso. É o papo de vocês anotar isso daqui. Se for pro momento de vocês também. Mas existe o deserto que eles saíram do Egito. E aí teve esse de Sinai aqui. É o segundo deserto. E tem o terceiro, que é o deserto que Jesus passou lá também, a tentação. Mas vamos focar no primeiro e no segundo, que é o meu momento. O primeiro deserto nada mais é do que é uma zona de expulsão. O meu exemplo que eu coloquei, que ela citou no vídeo, que é quando você é expulsa de um lugar, por exemplo. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui expulsa de um trabalho. Quando você perde o emprego, por exemplo. A zona de expulsão do primeiro deserto é quando a vida te dá um choque de realidade, um empurrão para você, tipo, tá vendo que você não vai? Ai, deixa a vida te empurra e aí você se encontra num momento de tipo, meu Deus, o que eu faço agora? Essa é a zona de expulsão. Foi o que aconteceu comigo nesse início de 2025. Eu estava mais de 2 anos no emprego. A loja fechou, enfim. E aí eu me encontrei numa situação tá bom, Deus, o que eu faço agora? Vamos sentar, eu vou te escutar. Foi quando ele me deu esse propósito, me pediu para abrir um canal e começar a gravar as coisas que ele estava me ensinando. Então, essa foi a minha zona de expulsão. O que eu fiz nessa zona de expulsão? Eu, primeira vez, tipo, comecei a ler a Bíblia todo dia, fazer devocional. Foi quando eu fiz um propósito com Deus para também tem um vídeo de testemunho aqui de eu passar no meu processo de habilitação, né, de carro. Fiz um propósito com ele, então eu orava de madrugada. Eu busquei muito conteúdo de aprender mesmo sobre a Bíblia, ou que Deus falava comigo. Enfim, essa foi a minha zona de expulsão. Como se não já bastasse essa zona de expulsão, tem um segundo deserto que é nada mais é nada mais menos que o segundo deserto, ele é um refinamento. Nessa etapa a gente aprende a ouvir e discernir, receber direção e perseverar. Esse é o papo que a gente vai ter aqui hoje, porque essa é a situação do meu momento atual. Nada mais, nada menos que é o título do vídeo, inclusive, refinamento. É um ano de refinamento. E uma das coisas também, gente, que veio pra mim e que até com isso eu decidi tomar algumas decisões trágicas, que é o seguinte. Eu vou ler pra vocês aqui o que eu anotei. Agora é como se Deus estivesse dizendo: olha, eu vou te dar mais clareza, eu vou te mostrar por onde vir. Agora quero que mergulhe mais na palavra, em oração, que é nesse lugar que vou te dar as liberações e direções e refinamento. Agora parece que eu realmente sou alguém que Deus fala comigo. Você vai sentir que você está nesse momento. Quando Deus te der a certeza de algo e a pessoa vai e faz, mete as caras e faz. Isso aqui é muito legal. Imagine você ser uma pessoa que tem muita certeza de algo que Deus te confirmou e você vai lá e faz. Eu não coloquei aqui o que eu queria chegar, o que eu queria falar, mas tendo entendimento disso, desse momento, algumas decisões trágicas que eu tomei foi o seguinte. Eu vi uma expressão de uma amiga que ela me falou e eu vi em um vídeo também, uma legenda, que é: queime todos os barcos. Se você tem certeza, queime todos os barcos. Que nada mais é de que os vikings, gente, se eu estiver falando algo, se eu não estiver contando a história inteira certa, vocês me perdoam, mas eu vou contar com o que eu lembro.
Os vikings, antes deles irem para uma batalha, eles chegavam de navio lá. E aí, para eles não olharem para trás e querer fugir, tipo, indo em sentido às guerras, para eles não olharem para trás e recuar, ficar com medo e voltar a fugir, eles queimavam todos os barcos, né, que eles chegavam, para não ter jeito deles voltar para trás. Ou seja, daqui para frente, eu olho só para frente, não tem como eu voltar. Então, se eu tenho certeza de algo, eu preciso eliminar tudo o que me faz ter dúvida, tudo o que me faz voltar para trás, tudo o que me deixa sem paz. E isso estou falando com vocês e tá sendo uma resposta para mim também, porque não é fácil, gente. Não é fácil. É difícil, né? É uma coisa que dói e incomoda. Outra fase também, eu tô em processo de redução de gordura novamente. E tá tudo bem. Eu no novo, treino novo, vida nova, vida fitness. E eu ganhei alguns quilinhos no Natal. Mas eu tenho plena certeza que é uma coisa que a gente consegue correr atrás e fazer o básico, o café com leite, que a gente sabe que dá certo. Se alimentar bem, treinar, manter a minha cabeça boa. Mas enfim, eu tô nesse processo de redução de gordura. E a instrutora lá da academia, ela, né, chegou num dia, eu tava fazendo uma caminhadinha na esteira, ela falou assim, vamos correr, bora correr. Tem que correr, porque o processo, ele é doloroso. Ele não é fácil, né, o processo de redução de gordura. Ele é doloroso, mas é o processo. Mas nada mais, mal sabe ela que essa frase eu tô levando para outras partes da minha vida, assim. O processo, ele é doloroso para todas as coisas. Então, o sentir, às vezes a gente não quer sentir, a gente quer se distrair para não poder sentir. Mas esse ano, esse processo de refinamento, às vezes ele pode ser doloroso por você na hora não estar entendendo muita coisa. Mas ele é um processo. Então, queime todos os barcos que você, se tem algo que vai te tirar, te distrair novamente, enquanto você já sabe que é um ano de refinamento, então você tem que priorizar isso daqui para você poder viver algo bom, para você poder viver os planos de Deus mesmo, para você poder entender as direção, ouvir o direcionamento melhor. Então, queime os barcos. E o que seriam os barcos? Aquilo que te distrai, aquilo que você passa muito tempo, tipo, em rede social, algum relacionamento, talvez, queime. Isso é muito forte, né, gente? Mas é o que veio, assim, como, pra mim, como decisão mais trágica. Então, ficou claro pra vocês? É um ano e é um processo que Deus vai nos mostrar por onde vir, mergulhar mais na palavra, e é nesse lugar de refinamento nosso que ele vai nos dar as liberações e direções. Isso aqui é muito, muito top. Nos dar as liberações de coisas, tipo, Deus, tem isso daqui que eu quero, tem isso aqui, o que é agora? Qual que é o processo agora que você quer fazer? Se a gente está na vontade dele, eu acredito que só vai vir coisas boas para nossa vida. Então, ele nos dar essas liberações é algo que eu quero, gente. É algo que eu pego aí, pega essa palavra para vocês. Deus vai dar essa liberação na vida da gente. Ou seja, eu quero prosseguir com uma carreira. Não me dê entendimento. Ele vai liberando essas liberações mesmo na nossa vida. Mas para isso a gente precisa queimar os barcos. O terceiro... Ai, gente, tá me dando aqui minha perna dormiu enquanto tô falando com vocês. Menina! Ai, meu Deus, corta essa parte, produção, pelo amor. O terceiro deserto eu vou falar aqui com vocês bem rapidinho, porque ele ainda não é meu momento, não tenho lugar de fala, mas é legal saber. É a provocação antes do cumprimento. Lembra que eu falei pra vocês que o
terceiro tipo de deserto é o deserto que Jesus foi tentado e passou pela prova antes dele receber a bênção. Então, é um deserto antes do cumprimento das coisas. E eu não vejo a hora de chegar nessa parte logo de viver o cumprimento. Não que vai ser mais fácil, acho que nada é mais fácil. Mas, gente, eu só quero realizar meu vision board. Por favor, posso compartilhar com vocês meu vision board? Não tô pedindo nada demais, Deus. Tô pedindo uma vida fitness, um corpo fitness, um humor, humor fitness, com propósito, com, sabe, alguém pro fechamento, um trabalho. Deus me dê liberdade geográfica. Me trabalhar lá da Bahia, de home office. Ô, gente, por favor, vamos fazer uma corrente de oração pra mim. Mas é isso, amigas. O que eu quero compartilhar com vocês agora desse meu momento é isso. Let's go, bora focar nisso, porque não é fácil, não. Você queimar os barcos. A gente é tão apegada nos barcos, mas namastê. Gratidão, Deus. Muito obrigado por poder compartilhar essa experiência, esse vídeo aqui com vocês, amigas. É isso, amigas. Let's go. Tchau.